Você já entrou numa discussão sabendo exatamente tudo que queria dizer, mas quando ficou diante da pessoa começou a chorar? E quanto mais a outra pessoa pergunta, o que foi? Mais você chora. Depois que a discussão termina, você vai pro banheiro, pro quarto, você fica sozinho e você começa a pensar, por que eu não falei tudo que eu queria? E aí vem a pior parte. Você começa a conversar mentalmente com aquela pessoa, você responde tudo que você deveria ter respondido, imagina todos os argumentos que poderiam ter sido usados, só que a conversa real já acabou. Talvez isso aconteça com você há anos. Você engole, você silencia, você tenta não criar conflito, você diz, deixa pra lá. Só que você deixa pra lá na conversa. Não necessariamente na mente, porque isso não desaparece dentro de você. Pela perspectiva da psicanálise, talvez o problema não seja simplesmente que você não sabe se expressar. O problema é que naquele momento, alguma coisa dentro de você impede que aquilo se transforme em palavra. E olha como isso acontece no cotidiano. Seu marido ou namorado faz alguma coisa que te magoa. Você fica magoada, você fica incomodada. E ele pergunta, tá tudo bem? Você responde, tá, não. Não tá não, mas como você disse que tá tudo bem, ele continua agindo normalmente, e aí você pensa, como que ele consegue não perceber que eu tô chateada? Só que agora eu te pergunto, o que você está esperando que ele descubra aquilo que você não consegue dizer? Parece que em algum lugar dentro de você existe uma fantasia de que quem ama deveria saber. Ah, mas se ele realmente me conhece, ele vai saber. Se ele realmente me ama, ele vai perceber que eu estou sofrendo. Quando ele não percebe, você se sente ainda mais invisível. Agora pense em outra situação. Você está discutindo com alguém que ama. A pessoa diz alguma coisa que te atinge profundamente. Você tenta responder, mas a sua garganta fecha. A sua voz muda, os seus olhos começam a encher de lágrimas. E você pensa, não, eu não quero chorar, eu quero falar. Mas o choro vem. Depois você ainda sente vergonha. Eu pareci fraca, eu não consegui me defender, ele deve estar achando que eu estava fazendo drama. Mas e se a gente olhar para esse choro de outra maneira? Talvez o choro esteja expressando algo que naquele momento você não consegue colocar em palavras. É como se aquilo que não consegue sair pela boca encontrasse uma outra saída. E aí a tristeza sai pelo choro, a raiva sai pelo choro, a frustração sai pelo choro, o medo sai pelo choro. Então talvez a pergunta não seja, por que eu sou tão chorona? Talvez seja, o que eu estou tentando dizer através desse choro. E aqui nós chegamos a um ponto ainda mais profundo, porque para algumas mulheres, falar o que sentem pode significar correr o risco de perder alguma coisa. Talvez você pense, se eu reclamar, ele vai se afastar. Se eu colocar limite, ele vai achar que eu tô sendo difícil. Se eu disser que eu tô insatisfeita, ele pode terminar. Se eu demonstrar raiva, vão deixar de gostar de mim. E aí você escolhe silêncio. Não porque você não tenha sentimentos, mas porque inconscientemente o silêncio parece menos perigoso do que a possibilidade de perder o vínculo. E com isso você vai se adaptando. Hoje você deixa passar uma coisa, amanhã você deixa passar outra e depois outra. Até que um dia você percebe que você está dentro de uma relação onde ninguém sabe exatamente o que é que você sente, porque você passou muito tempo tentando não incomodar. E algumas mulheres conseguem dizer, eu tô triste, mas elas têm uma dificuldade enorme de dizer, eu tô com raiva. Em algum momento da vida, você aprendeu que uma mulher que demonstra raiva é inconveniente, é exagerada, é difícil, é agressiva. Então você transforma a raiva em tristeza, em choro, em silêncio, em culpa, em não tem problema, só que tem problema. É aquilo que não encontra espaço para ser elaborado, pode continuar aparecendo de outras maneiras. E antes que você comece a me perguntar, então eu tenho que aprender a falar tudo o que eu sinto? Não é tão simples, porque a questão aqui não é simplesmente você aprender frases prontas para uma discussão, é compreender por que falar é tão angustiante para você. O que você imagina que acontecerá se você disser exatamente aquilo que você pensa? Você tem medo de ser abandonada, de parecer egoísta, de decepcionar, de provocar uma briga ou de descobrir que o outro não vai mudar? Essa investigação pode ser muito importante porque quando você começa a compreender o que existe por trás do seu silêncio, você deixa de enxergá-lo apenas como um defeito e você começa a perceber que ele talvez tenha sido uma maneira que você encontrou para se defender. Só que eu preciso te avisar que essa defesa que um dia protegeu você, ela pode com o tempo começar a te aprisionar.
Talvez seja por isso que você chora tanto depois das discussões. Porque eu sei que existe uma parte sua que queria finalmente dizer: eu também tenho limites, eu também tenho desejos, eu também posso estar com raiva, eu também preciso ser ouvida. E é por isso que eu quero te propor uma reflexão. Na próxima vez que você perceber que você está chorando, né, diante de uma discussão e que você não consegue falar, tente não se julgar imediatamente. Em vez de pensar, eu sou fraca, pergunte-se, o que eu estou tentando dizer e eu não estou conseguindo colocar em palavras. Depois, quando você estiver sozinha, né, tranquila, você vai refletir. O que eu senti? O que eu gostaria de ter falado? Do que eu tive medo? O que eu imaginei que aconteceria se eu falasse? E principalmente, o que eu estou tentando preservar quando escolho ficar em silêncio? Essas perguntas podem revelar muito mais sobre você do que simplesmente aprender a ser mais firme. Porque muitas vezes a dificuldade de falar não começa naquela discussão. Ela começou muito antes. E agora eu quero saber de você. Quando você está numa discussão, você consegue dizer o que você sente ou você também acaba chorando, ficando em silêncio e só consegue organizar tudo depois que a conversa termina? Me conta aqui nos comentários. Talvez a sua experiência ajude outra mulher que esteja vivendo exatamente a mesma coisa, né, e que ainda acha que existe alguma coisa de errado com ela. E se você percebe que esse padrão se repete nos seus relacionamentos, você engole, silencia, chora, né, depois sofre sozinha, a psicologia pode ajudar justamente nesse processo de compreender de onde vem esse funcionamento e por que você se coloca repetidamente nesse lugar. Às vezes mudar não começa aprendendo a falar mais. Começa entendendo por que para você falar sempre pareceu tão perigoso. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.